No mundo inteiro as pessoas estão celebrando o Natal de Jesus Cristo e eu quero compartilhar com você esta grande notícia. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne. Vamos basear esta mensagem em João 1, versículo 1 e também versículo 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal é a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que nasceu Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta foi a mensagem do anjo aos pastores de Belém, quando Jesus nasceu. Mas o Natal não foi apenas um acidente na agenda da história. O Natal foi planejado na eternidade. Antes que Deus criasse o universo, a redenção já estava incrustada no coração de Deus. E o apóstolo João, que escreveu este evangelho para mostrar-nos com diáfana clareza e total eloquência esta magna verdade, retrata isso no capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que ele está dizendo para nós é que o Verbo, que é Jesus, preexiste ao tempo, ao princípio, à criação. Logo, o Verbo é eterno, atributo exclusivo de Deus. Vale destacar que eternidade não é tempo. Você poderia tirar da eternidade 1 bilhão de anos e continuaria a eternidade. Deus não está sujeito ao tempo. Ele dá o pontapé inicial no tempo quando criou os céus e a terra. O agente da criação foi o próprio Cristo, Jesus, o Verbo, o Messias. Porque está escrito em João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, diz que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis. O Verbo eterno é o Criador do universo, vastíssimo, insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo veio à existência sem matéria pré-existente. O universo não foi criado por geração espontânea, o universo não veio à existência por geração espontânea, o universo não veio à existência mediante uma mega explosão, nem sequer o universo veio à existência por uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, que é eterno. Mas João vai dizer que o Verbo estava com Deus, no sentido de que Deus é um ser pessoal e o Verbo também o é. E o é sendo da mesma essência, da mesma substância que Deus. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. João prossegue para dizer que o Verbo era Deus. E significa que o Verbo, Jesus, não é inferior a Deus, como pensar Arário de Alexandria. Nem Jesus é apenas superior aos anjos. Ele é Deus da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. O que é espantoso é que este Verbo que é autoexistente, este Verbo que é o Criador do universo, este Verbo que é a própria vida e o doador da vida, este Verbo que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, este Verbo
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em 325 em Nicéia, derrotando as teses heréticas de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação do Verbo e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é. Se não vejamos o que está escrito. E o Verbo se fez carne. Que verbo é este? É o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida, verdadeira luz. É o Verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas até quanto ele se esvaziou? Ele, sendo transcendente, maior do que tudo quanto existe, num universo que transcende aos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele foi se esvaziando e se esvaziando e se esvaziando a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Ali estava, naquele coxo de animal, naquela manjedoura, o Rei da Glória, o Criador do Universo, o sustentador da vida, o doador da vida. Oh, que milagre extraordinário, que mistério sublime! Mas João prossegue e diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não habitou longe de nós, sentindo náuseas de nós, mas ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele assentou-se no trono, ele derramou o Espírito Santo, ele está assentado no trono de onde governa as nações e o universo. E também onde está intercedendo por nós como advogado e sumo sacerdote. Este é aquele que veio para estar entre nós e voltará para nós em grande majestade e glória, na sua vinda pessoal, visível, audível, inesperada, repentina, inescapável e gloriosa. E João ainda prossegue e diz, e ele veio e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Se ele tivesse vindo cheio de juízo e justiça, ele nos fulminaria. Porque o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. Mas ele não veio cheio de juízo para nos fulminar, ele veio cheio de graça. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos fez membros da família de Deus, e com ele hoje nós estamos assentados nas regiões celestes acima de todo principado e potestade. E Paulo conclui, e João conclui assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você, com certeza, deve saber que glória não é um atributo de Deus, como é, por exemplo, a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus na sua manifestação plena e máxima. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento,
Via de regra, ele apontava para um ou outro atributo de Deus com ênfase. Por exemplo, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo. Ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era, na verdade, a própria expressão de quem Deus é, a exegese de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando nós hoje estamos celebrando o Natal, precisamos olhar e contemplar a grandeza do nosso Redentor, a beleza do nosso Redentor. Aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui celebrando o Rei da Glória, nós estamos celebrando aqui o Deus Todo-Poderoso, aquele que se esvaziou, que se fez carne e veio habitar entre nós para nos amar, para morrer por nós, para nos dar a vida, a própria vida eterna. O que é Natal para você? Apenas ruas enfeitadas? Lojas decoradas? Papai Noel? Banquetes? Mesas gastronômicas? Troca de presentes, tudo isso é muito bom, mas não é a essência do Natal. O Natal é Jesus, a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor. E hoje você pode ter uma experiência com Ele, entregando o seu coração a Ele, para que Ele venha habitar em você, perdoar você, salvar você e dar a você a vida eterna. Eu quero orar com você. Deus amado, nós te agradecemos pelo Natal de Jesus. Agradecemos-te a boa nova do Evangelho e pedimos-te agora que tu apliques esta mensagem ao coração de todos aqueles que nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queria aproveitar esse tempo para agradecer todos aqueles que são os nossos parceiros em missão, que têm contribuído constantemente para que esse programa permaneça no ar e abençoe tantas vidas, tantas famílias. Se você quer também conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como que você pode ajudar e contribuir para manter esse programa no ar, entre em contato conosco. O código de área do nosso WhatsApp é o 11 947 18 94 50. E se você enviar para a gente essa mensagem agora, falando que quer conhecer um pouco mais sobre o programa, sobre como ajudar, como sobre apoiar o Verdade e Vida, a gente vai mandar para você gratuitamente na sua casa um presente. Gotas de Esperança para a Alma, um devocionário com reflexões bíblicas para cada dia do seu ano que em breve se iniciará, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu tenho certeza será um tempo especial para você conhecer um pouco mais a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui. Mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.